Seu José Aldemaro Pinheiro Filho, vulgo Léo Pinheiro, né? Isso. O senhor sabe do que está sendo acusado, os fatos imputados ao senhor nesse processo. O senhor sabe que tem o direito de ficar em silêncio se preferir, né? Que isso não é usado em prejuízo da sua defesa. Tem, ao mesmo tempo, a chance de explicar esses fatos aqui, eventualmente ter alguma atenuante de pena por disposição legal. Então, pergunto se o senhor quer falar, quer ficar em silêncio. Vou falar, sim. Vai falar. Tá. Eu vou inverter a ordem aqui, que nem fiz ontem. Vou perguntar primeiro dos fatos específicos da reforma do sítio de Atibaia. Ok. E em que ponto foram custeados pela OAS. Como começou, como foi o pedido, se o senhor puder me explicar. Bom, em fevereiro de 2014, possivelmente no final do mês, eu fui convocado pelo ex-presidente Lula para um encontro no Instituto Lula. Chegando lá, ele me explicou que queria fazer uma reforma, não era uma reforma grande, num sítio em Atibaia, e era numa sala e numa cozinha. E também tinha um problema num lago que estava dando infiltração. Se eu podia mandar alguém, uma equipe, para dar uma olhada e tal. Eu disse, não, presidente, eu gostaria de ir pessoalmente, o senhor marca o dia que eu vou estar presente. Então ele marcou no sábado seguinte. Fui eu e o Paulo Gordilho, que era diretor da OAS Empreendimentos, já tinha conhecimento dos serviços que nós vínhamos fazendo no triplex do Guarujá. Então eu preferi que Paulo também continuasse para que essa coisa não ficasse muito divulgada dentro da organização. Então eu fui com o Paulo, num dia de sábado. O presidente combinou comigo de eu ficar aguardando após o pedágio da Fernão Dias, que eu não sabia onde é que ficava, era difícil de chegar. E isso ocorreu, eu fiquei esperando e fui seguindo o carro dele, estivemos no sítio. Ele e a dona Marisa me mostraram, a mim e a Paulo, os serviços que eles gostariam de fazer na sala e atingiria a cozinha, porque tinha uma parede, tinha que desmanchar e tal. E nós dissemos, presidente, é melhor, a gente já sabe o que Paulo além de arquiteto, ele é arquiteto, mas é um grande engenheiro também. Deixa a gente fazer um projeto tal e mostrar ao senhor. E fomos ver o lago, que estava tendo infiltração, aí nós demoramos um pouco para tentar entender como é que estava acontecendo aquilo. Então eu disse, olha, o lago a gente vai ter que esvaziar, porque está percolando água por baixo e tal. Isso foi num sábado e ficamos de fazer um pequeno projeto tal para voltar a estar com ele. Ele então marcou na residência dele em São Bernardo, também um dia de sábado. Eu acredito que umas 2 ou 3 semanas depois, estava ele e Dona Marisa, eu fui com Paulo e mostramos a ele como é que seria a reforma da sede do sítio, que tinha uma abrangência na sala e interferiria na cozinha. Então tinha que mudar os armários, fazer algumas coisas. E no lago que teria que ser esvaziado e tal. Então o presidente combinou comigo o seguinte, olha, tudo bem, pode iniciar os serviços. Eu só lhe pediria, Léo, que as pessoas não se apresentassem na cidade de Atibaia, questão de sigilo, que as pessoas não tivessem uniforme, essas coisas da OAS, que não tivessem nenhuma identificação. Então combinei com o Paulo Gordilho de que, se possível, trouxesse pessoas que não fossem nem de São Paulo e vieram de Salvador, pessoas da confiança dele, para que pudesse fazer. E essas pessoas foram um encarregado, se não me falha a memória, 3 ou 4 operários. E ele determinou que qualquer coisa conversasse com o caseiro, desculpe, com o caseiro, acho que é o Maradona o nome, e que teria um lugar para essas pessoas dormirem e tal. E assim foi feito. Isso foi durante o mês de março até talvez julho, agosto de 2014. Tá. Foi a primeira vez que o senhor foi... Tem água aqui, se liga. Aqui também. Ah, tá. Essa foi a primeira vez que o senhor foi no sítio, foi com essa... Primeira e única vez. Foi a única vez que o senhor foi no sítio. E o presidente, quando o senhor falou com ele no Instituto Lula, ele falou de quem que era o sítio? Não me falou.
eu também não perguntei. Mas a reforma era para ele, no interesse dele. Eu tive com ele e com Dona Marisa, no sítio e na casa, na residência dele em São Bernardo, com ele e Dona Marisa, eles que determinaram tudo como é que devia ser feito. Tá, na primeira visita ao sítio, o Fernando Bittar estava junto? Eu me recordo bem do filho dele, do filho do Lula, do presidente. O senhor Fábio? Fábio. E eu acho que me apresentaram o Fernando. Eu não tenho certeza, mas me parece que sim. Mas o senhor conversou sobre a reforma com o presidente e com a Dona Marisa? Eu só conversei com o presidente. Tá. Ela estava presente nas 2 vezes que eu tive contato com os dois. O senhor daí passou o serviço para o Paulo Gordilho sem falar de valor, ou depois o Paulo te falou de valor? Como é que foi? Paulo, depois que a gente teve a aprovação do que deveria ser feito, me informou que tinha pedido orçamento da KIT para fazer os armários, que era o ponto que talvez fosse o custo maior. Eu apenas pedi a ele que tentasse coordenar junto com o que estava se fazendo no triplex, para quando a gente fosse conversar com o presidente, tivesse autorização para os dois, para não ter que incomodar o presidente e a Dona Marisa. E isso foi feito. O Paulo me informou que estava em negociação, a proposta da cozinha tinha, acho que me parece, 170 mil reais, que ele ainda iria negociar. Eu autorizei ele que pudesse fazer, e o resto dos serviços tinha autorização, ele atendeu o que fosse necessário ser feito, né? Ele te passava detalhes, por exemplo, de como foi pago a Kitchens, ou que a Kitchens exigiu que o proprietário assinasse a nota fiscal? O Paulo te passava esses detalhes? Me passou, sim. Tá. E ele te passou que daí era o Fernando Bittar que constava como proprietário e que tinha assinado? O presidente tinha me orientado que eu não fizesse nada em nome da OAS, né? Não pode ser feito nada em nome da OAS. E as compras eram feitas na cidade de Atibaia pelo encarregado que estava lá, e ele recebia um dinheiro que a empresa disponibilizava para ele, ele fazia as compras, segundo me consta, me parece até em nome dele, porque era recibo, não era nota fiscal. A Kitts era mais complexo isso porque é uma empresa grande, e além da fabricação dos armários, tinha que fazer também a montagem. E tinha que se deslocar, tinha que ter nota fiscal, tal. Então, Paulo me falou que iria fazer o pagamento por fora, quer dizer, caixa 2 para Kitts, e deveria botar em nome de uma pessoa que fosse orientado por ele. Ele me falou que a nota fiscal foi tirada em nome do seu Fernando Bittar. Agora, eu não sei quem deu essa orientação para que fosse em nome do Fernando. Eu, quando eu recebi a informação... Ele te falou, mas o senhor não sabe por quê, e o senhor não sabia em quem estava registrado o sítio. Não sabia. Tá. Aí o senhor mencionou que esse valor seria pago do Caixa 2. O que alimentava esse Caixa 2? Da onde era esse valor que a OAS tinha? Esses valores devem ter tido origem na construtora, né? Porque a OAS Empreendimentos é uma imobiliária, ela não transita com esse tipo de... não tem esses envolvimentos que na construtora, pelas relações públicas, tem. E a construtora tinha uma área de controladoria, então, que gerava esses Caixa 2. Então, deveria ter sido feito através da construtora, dado para a OAS Empreendimentos, para ela poder operacionalizar através das pessoas que estavam fazendo a obra e o pagamento da KIT. Mas essa ordem direta não partia do senhor? Deve ter partido, né? Deve ter partido. Tem, acho que, mensagens ou e-mails falando de centro de custos do sítio e do sítio e praia, eu acho. Essas mensagens, o senhor pedia para discriminar, então, o centro de custo de cada uma das 2 obras que o senhor estava fazendo a pedido do... Nós temos um regime de contábil que são individualizados, né? Cada tipo de obra tem o seu centro de custo e tal. E toda despesa ela tem que ter uma referência a alguma coisa. Então tinha um código que foi criado, deve ter sido por mim, para o sítio e para, não sei se era praia ou Guarujá, uma coisa assim, para o triplex. Como eram coisas distintas e os valores do triplex eram muito maiores, e também tinha uma característica diferente no triplex, porque era um apartamento dentro de um empreendimento da própria OAS Empreendimentos. O sítio não. A gente usou um empreendimento, se não me falha a memória, o nome é Absoluto, porque esse empreendimento logisticamente era o mais adequado.
presidente até tinha me sugerido pegar o mesmo pessoal que estava fazendo o triplex. Eu, na época, expliquei a ele que era muito distante e era uma empresa subcontratada nossa, a Talento, que fez o triplex do Guarujá. E que esse serviço, quando era muito menor, ia ser feito por pessoas nossas mesmo que ficariam morando no sítio. Então, por isso que tinha que ter um centro de custos separado. Mas, na verdade, isso não era custo da OAS Empreendimentos, isso era custo da construtora. Tá. Mas mesmo pago por Caixa 2, o senhor fazia a contabilização dos custos de cada obra? Informalmente. Informalmente. Sim, sim. Tá. Essa vinculação a esse empreendimento Absolute é por causa dos funcionários? Não, porque ficava na zona norte de São Paulo, mais próximo, não é muito próximo, uns 50 quilômetros, 60 quilômetros do sítio. Então, qualquer coisa que as pessoas precisassem de emergência, teriam uma base logística só. Né? Tá. E algumas coisas foram debitadas nesse empreendimento. Tá. E aí o senhor falou que formava-se um Caixa 2 com valores da construtora, mas eram oriundos de sobras de contratos diversos. Eu acho que... Na verdade, a gente tinha, desculpe, a operação de Caixa 2 tem um pulmão, né? Uma reserva. E essa reserva é direcionada para os diversos negócios onde tinham essas ilegalidades. Então, era desse recurso que era remetido para essa obra ou outra qualquer que solicitasse. E por qual razão que a OAS naquela época pagava 2 reformas no interesse do presidente, ex-presidente, né? Bom, a primeira do triplex foi uma solicitação feita a gente em 2009, para se nós tínhamos interesse em comprar os empreendimentos do Bancop. Eram uns 8 ou 9 empreendimentos em diversos locais. Eu até me recusei a estudar o de Guarujá, porque não fazia parte da nossa estratégia de atuação na área imobiliária. No interior, nem da Bahia a gente fazia, só em Salvador, Brasília, Porto Alegre, e estavam começando em São Paulo. Foi que o João Bacari me explica que esse só teria interesse se nós fizéssemos esse, porque tratava de um triplex que era do presidente. Foi aí que eu soube e tivemos que fazer por causa disso. O sítio, porque o presidente me solicitou, eu não podia negar, até pelo nosso relacionamento, pelo que ele fez pela empresa, eu tive que atender. Tá. Não era uma coisa comum. O que ele fez pela empresa? Eu conheço o presidente desde 1993, 92. E as nossas relações, a OAS era uma empresa da Bahia, né, que estava entrando no mercado de São Paulo nessa época. Um dos nossos sócios era o genro de Antônio Carlos Magalhães, o senador Antônio Carlos. Nós tínhamos alguns problemas com as oposições na Bahia, né, por causa dessa relação, e existia isso. Então, dentro de um projeto estratégico de longo prazo da organização, a gente já vislumbrava a possibilidade do PT vir, até porque já tinha ganho a Prefeitura de São Paulo, o prefeito Arundina, nós fizemos 2 obras lá para a Prefeitura, o Sambódromo e o Palácio das Indústrias, e teríamos que abrir essa relação de uma forma mais próxima, né? Uma questão de alternativa de poder. E daí eu conheci o presidente e estava com ele algumas vezes, tive muita orientação dele do ponto de vista da visão estratégica dele. E quando ele assume a presidência, nos ajudou, a mim pessoalmente, que tinha relação com ele em diversas coisas. Em empreendimento, em negócio nosso no exterior, na Petrobras, que nós tínhamos muito problema, nós não fazíamos parte do clube da Petrobras, nós estávamos impedidos de atuar na Petrobras, isso foi uma briga muito grande para a gente poder participar. E daí vem essa relação. Daí vem a relação com o João Bacari, que era o presidente do Bancop, depois tesoureiro do PT. Então, essas eram muito amplas, né? Tem muito negócio. Então, especificamente do que consta na denúncia, estão narrados alguns contratos da Petrobras, que teria sido pago propina, né? Sim.
para funcionários da Petrobras, ao Partido dos Trabalhadores, e que isso formaria um centro de custos, não lembra a palavra que o senhor usou, junto com o tesoureiro do PT? Nós fizemos várias obras com a Petrobras ao longo desses anos, né, durante o governo do PT. Acredito eu que no montante de 5 a 6 bilhões de reais. Essas obras tinham um valor determinado de 1% para o PT. Esses valores começaram a ser gerenciados no primeiro momento por Delúbio Soares, que era o tesoureiro do PT, e depois o João Vacari, que eu conheci ele um pouco antes, que foi nessa história do Bancop. Então nós tínhamos uma conta corrente, quer dizer, a cada faturamento de cada obra dessa, a gente tinha que fazer um pagamento de 1% do valor que nós recebíamos. Mas isso não era pago imediatamente. Às vezes juntava mais um pouco e o Vacari determinava: olha, eu quero que você me pague isso em caixa 2, quero que você faça doações ao Diretório Nacional do PT, ao Diretório Estadual tal, que ajude o político tal. E foi assim, a vida toda juntava-se um montante. Eu tinha uma participação direta nisso, tá certo? Eu pouco delegava isso até por uma questão de ser um partido no poder, ter o presidente, eu não queria, mas tinha um pessoal da controladoria que operacionalizava, o Vacari combinava comigo ou diretamente com essas pessoas e a gente faria os pagamentos. Então qualquer despesa extra que tivesse a mando do PT, no caso, essas duas coisas que foram feitas diretamente para o presidente a nível pessoal. Como as outras despesas, eu sempre combinava com o Vacari e fazia-se um encontro de contas, como ocorreu também com o Bancop. O Bancop, quando foi passado para a gente, nos deixou vários passivos ocultos, que nós não foram informados a gente durante as negociações. Não era uma coisa ruim para a empresa. Ela tinha diversas características, esses empreendimentos que nos atraíam a nível de mercado. Mas quando começamos a fazer essas obras, começamos a ver muitas coisas que não nos foram informadas. E esses montantes, eu me lembro bem que no final de 2013, eu procurei o João Vacari e disse: olha, João, o pessoal da Oeste Empreendimento está me colocando coisas aqui que nós não fomos informados, não sabíamos, e nós não vamos continuar alguns empreendimentos, não vamos nem iniciar, porque as despesas são muito elevadas. Era problema de negociação com proprietários de terreno, com IPTU antigo, que tinha atrasado, uma confusão. O Vacari me disse: Léo, você levanta tudo isso, não paralise, nós estamos com um problema muito sério com o Ministério Público de São Paulo. Então você não pare os empreendimentos. Eu digo: não, eu não vou iniciar nenhum. Tudo bem, eu não vou parar, mas não vou iniciar mais nenhum, até que se resolva isso. E janeiro, fevereiro, aí surge a história do triplex e logo em seguida do sítio. Então eu combinei com ele, tive uma reunião com ele num restaurante em São Paulo, chamado, não sei se é Casa da Carne, é do Barça, aquela. Ele marca comigo, pede para eu chegar antes, e marcou com toda a diretoria do Bancop e pediu que eu levasse a diretoria da Oeste Empreendimento. E me disse: mas Léo, você não vamos misturar as conversas, vamos ter a conversa dos problemas que você está tendo, que eu gostaria que quando você entrasse no mesmo restaurante, mas numa sala à parte, foi marcado um horário depois, você confirmasse que você vai continuar as obras. E eu vou resolver todas essas pendências através de um encontro de contas. Tudo bem, levei para ele um encontro de contas, ele viu, me aprovou, tinha já os valores do triplex e o valor do sítio, mais ou menos os valores, né? Isso foi abril, maio. Isso abril, maio de 2014. 2014. E ele me autorizou o seguinte: você pode reiniciar todas as obras e esses pagamentos que você está me devendo aqui da Petrobras, vamos fazer um encontro de contas, que eram de várias obras que nós tínhamos com a Petrobras. Era um montante já significativo. E essas dívidas que o Bancop teria conosco também. E ele me disse: o Bancop não pode pagar isso, porque é um sistema de cooperativa, não pode. Então vamos abater do que você está me devendo das propinas da Petrobras. Agora, como tem o triplex e
sítio, eu vou falar com o presidente e lhe dou o retorno disso. Passado... Isso, eu vou falar com o presidente, é o Vacari. O Vacari. Ele volta a mim, talvez uma semana depois, tudo ok, e nós reiniciamos as obras e fizemos. Tá. Então, ele se comprometeu aí a falar com o presidente, se podia me parece... colocar essas reformas nesse encontro de contas. Me parece que esse encontro de Vacari, isso eu não posso lhe afirmar, mas pelo que ele me falou, que foi no sítio, inclusive. De qualquer forma, o presidente, o senhor fez a reforma do sítio e a questão do triplex até que já foi julgada, a pedido do presidente. A pedido diretamente do presidente. Tudo pela OAS. Pela OAS, pela construtora. Nunca foi indenizado ou repassado nada, nem pelo proprietário de registro, nem pelo presidente. Não. E o senhor fez isso porque o senhor entendeu que devia favores ao presidente, claro, pelas facilidades ou pela... Não, nos ajudou muito. Ajudou a empresa OAS durante o governo dele. Sim. Tá. Na Petrobras especificamente, o senhor falou que você tinha dificuldade porque o senhor no início não participava desse pool de empresas que faziam a maioria dos contratos. Na primeira fase. Não era chamado. E por conta do que o senhor conseguiu entrar? Através de que contato que o senhor conseguiu a empresa OAS entrar nessas obras? A primeira obra que nós fizemos era fora do clube, chamado clube. Chamaram de clube. Que não fazia, esse setor não fazia parte. E nós tivemos que ofertar um preço muito menor, né, dos concorrentes para poder ganhar. A primeira obra do clube foi a Repar, que nós não estávamos chamados e tivemos uma posição que eu informei, na época era o Delúbio Soares, não era o Vacari. Informei que nós não estaríamos de acordo em a OAS ficar de fora dos grandes empreendimentos de refinaria da Petrobras. E que nós iríamos atrapalhar esse clube, que era de conhecimento de todo mundo. E fizemos isso, preparamos proposta para dar, independentemente do que estava o conluio das empresas com a Petrobras. Foi aí que eu fui chamado pela Odebrecht e pela UTC e disseram, olha, não faça isso, vai prejudicar todo o setor e tal, e nós entramos. Lógico que eu tive respaldo do PT para fazer isso. Né? Não ia fazer isso, brigar com todo o setor de engenharia. Eu tinha o respaldo do governo para que fizesse. Já tinha uma proximidade com o Delúbio? Já tinha proximidade com o presidente, inclusive? Sim, desde 93, 92 que eu conhecia. Tá. E aí, por conta disso, o senhor entrou no clube e... Depois disso, eu entrei no clube. Esses 3 contratos que estão listados na denúncia faz parte desses negócios com o clube? Todos eles. Tá. Só me parece que Pilar e Pujuca, que é um gasoduto que também não faz parte do clube, porque a área de gasoduto não era do clube, não tinha esse entendimento entre as empresas. Os outros, a Sempre também não fazia parte do clube, foi um cartel à parte. Até pela sua proximidade que o senhor disse ter com o ex-presidente, o senhor sabe dizer se ele participava de decisões dentro da Petrobras? Acredito que sim. Mas o senhor não presenciou nada? Não, o senhor já chegou a conversar com o senhor presidente diretamente sobre algum contrato, sobre algum diretor que estava causando problema, alguma questão da Petrobras? Conversei com ele algumas vezes. Primeiro que estava tendo um atraso muito grande nos aditivos. Não sei se propositadamente ou não, mas tinha aditivo de obra nossa que levava 1 ano e meio para ser aprovado. Eu tive com ele uma vez para me queixar, dizendo, olha, isso, a relação que a empresa tem com o governo, eu acho que não é admissível esse tipo de coisa, né, para forçar a empresa a remunerar mais A, B ou C. Falei claramente com ele. Tá. E teve alguma resposta depois? Não, eu soube que ele procurou saber o que é que estava acontecendo e foi feito um levantamento de todos esses aditivos, que não era só da OAS, de outras empresas também. Isso já perto da saída dele da presidência. Né? E o senhor soube pela Petrobras ou por ele? Eu soube por ele. Por ele. Tá, ele deu um retorno. Deu retorno. Tá. Eu vou passar para o Ministério Público a palavra, que eu acho que eles estão com os e-mails e conversas separados já.
Boa tarde, senhor Léo. Boa tarde. Senhor Léo, o senhor mencionou agora, recentemente, essa questão do clube de empresas organizado em cartel para obter os contratos com a Petrobras. O senhor se lembra mais ou menos quando que a OAS entrou nesse clube? Quem que representava a OAS nesse clube? A OAS deve ter entrado em 2007, 2008. Quem representava era o diretor. Nós tínhamos uma divisão na empresa setorial, né? Setor de petróleo, era como se fosse uma empresa, né? E era o Agenor Medeiros, durante um período. Depois foi o Henrique Frederici, mais subordinado ao Agenor Medeiros, que tinha muitas reuniões desse clube. A quem que o seu Agenor Medeiros ele se reportava? A mim. Certo. Nesse contexto desse clube de empresas cartelizadas, houve pagamentos de vantagens indevidas também para agentes, funcionários públicos da Petrobras? Sim. O senhor se recorda, o senhor mencionou quando o senhor foi ouvido na ação penal do Triplex, que o Grupo OAS, em virtude de contratos celebrados com a Petrobras, efetuou de maneira frequente pagamento de vantagens indevidas a agentes da Petrobras ligados a diretorias de abastecimento e diretoria de serviços. Sim. O senhor confirma? Confirmo. O senhor tinha conhecimento de que essas diretorias elas eram loteadas entre partidos políticos? Tinha, sim. O senhor sabe me dizer que diretoria era relacionada a qual partido? A diretoria de abastecimento ao partido PP, né? E a diretoria de serviço ao PT. Certo. O senhor falou antes, respondendo as questões da doutora juíza, que existia esse pagamento de vantagens indevidas ao PT, no percentual de 1%. 1%. Certo. Para a diretoria de abastecimento, também havia esses pagamentos? Havia, só que na obra da Repar, parece que os consorciados nossos aqui faziam esses pagamentos. Na Renest e nas outras obras, os gasodutos não eram dessa diretoria, mas fazia sim. Nós fazíamos também. Não da Repar, mas nas outras sim. Quando o senhor foi ouvido ainda no caso do Triplex, que eram objetos o consórcio Compar e Renest Conest, o HDTs e o DAs, o senhor relatou que esses contratos foram obtidos mediante ajustes de mercados e foram efetuados pagamentos de vantagens indevidas. Sim. É importante esse fato porque esses contratos são também crimes antecedentes aqui, objetos dessa denúncia. Com relação específica aos contratos que estão denunciados por corrupção nesses autos, o senhor já mencionou com relação ao gasoduto Pilar e Pojuca? O gasoduto Coari-Manaus foi o primeiro. Apesar de não fazer parte do cartel, do clube, foi uma concorrência independente. Foram 3 lotes, nós ganhamos na competição sem nenhum tipo de arranjo entre as empresas. Houve pagamento de vantagem devida para a diretoria e para o PT. O SEMPES, houve pagamento para a diretoria de serviço e para o PT. O Pilar e Pojuca, na cronologia, eu não me lembro agora quem foi antes de SEMPES ou Pilar e Pojuca, porque são obras que demoraram muito tempo. O SEMPES teve pagamento à diretoria de serviço e ao PT. Pilar e Pojuca, me parece, eu não tenho como afirmar, mas nós não fizemos pagamento à diretoria só nos aditivos, parece que houve algum tipo de acerto. O Agenor vai depois ele ter mais detalhes sobre isso, mas teve também, né? Não houve, parece que para o PT no Pilar e Pojuca, por causa nós tínhamos entrado com um preço muito baixo e estavam com um prejuízo muito grande. Mas para a diretoria de serviço, me parece que houve numa fase de aditivo, alguma coisa, mas o Agenor pode explicar isso mais detalhadamente. Sim, doutora. Doutora. O senhor se recorda, senhor Léo, como que eram feitos esses pagamentos para a diretoria de serviços?
Eu acho que através do Pedro Barusco. Certo. Eu não, desculpe, eu não tinha um contato com o Pedro Barusco. Eu tive, acho que eu fui apresentado a ele, mas não tinha contato. Era feito através do nosso pessoal da controladoria e por determinação do Agenor Medeiros, né? Eu não... A operacionalização do pagamento não era o senhor que providenciava? Eu autorizava. Só autorizava. Senhor Léo, o senhor se lembra de uma época, uma determinação do TCU que apontou indícios de irregularidades graves da Compes, Repar, Renest? Sim. E a empresa agiu de alguma forma nesse contexto? Sim. Você poderia explicar o que foi feito? Existia acho que uma auditoria, né, que tinha sido feita. Eu me recordo da obra da Renest, né? Eu não me lembro da Repar. Também a participação nossa na Repar é muito pequena. E há uma acusação de superfaturamento, né? Eu me lembro que nós contratamos, nós e Odebrecht, que nós éramos consorciados, tá certo? Pessoas de qualificação técnica específica e que não fosse diretamente ligada à obra, até para ter uma isenção e a gente poder fazer um julgamento mais correto. A questão que eu quero perguntar é que na época o ex-presidente vetou esses dispositivos que determinavam a paralisação das obras. Você se lembra desse episódio? Não. Ok. O senhor mencionou anteriormente, senhor Léo, que a primeira vez que o senhor esteve no sítio foi relativamente a um problema de um lago. Não, duas coisas. Sim. Quando o presidente me convocou no Instituto Lula, ele me falou que estava precisando fazer uma modificação na entrada social da sede e que era uma porta grande que tinha que tirar, uma parede, explicou algumas coisas e também tinha um problema do lago. Certo. O senhor sabe se a OAS chegou a intervir nessa questão do lago? Sim, teve que o Paulo Gordilho se comunicava comigo, me informando o que é que estava ocorrendo, que era uma preocupação, que eu estive lá pessoalmente e fiquei preocupado com o nível de infiltração que estava tendo. Então, que podia causar um acidente. Então ele me informou, eu estava bem informado disso. Eu acho que o lago foi esvaziado 1, 2 ou 3 vezes, inclusive. Certo. Consta dos autos uma mensagem que o senhor Paulo Gordilho enviou para o senhor, nos seguintes termos: acho que o maciço se deslocou e partiu o tubo do ladrão. Vamos ter que abrir. O senhor sabe dizer se isso está no contexto dessa reforma que foi realizada nesse lago? Sim. O ladrão é um termo que se usa para escoamento quando a água passa do nível da barragem, né? Ela sobe mais um pouco, por questão de segurança, você tem uma fuga da água para evitar que transborde. Isso que ele estava me explicando é que estava uma suspeita que o maciço se deslocou da barragem, é uma barragem pequena, e o tubo, que ele chama de ladrão, pode ter se deslocado e a infiltração ter sido por aí. Que depois foi constatado que não era só isso. Quando esvaziou todo, tinha problema embaixo, tal. Foi feito um serviço, parece que depois teve que se refazer, era uma coisa maior. Certo. Foi ouvido aqui, senhor Léo, o senhor Misael de Jesus Oliveira, inclusive testemunha rolada pela defesa do senhor, que ele funcionário da OAS, que trabalhou lá no sítio, nessas obras da cozinha. O Misael, ele relatou que fez uma reunião com o Joilson e Luiz Alberto. O senhor sabe me dizer quem são Joilson e Luiz Alberto? O Joilson é um funcionário antigo da OAS, talvez o funcionário mais antigo que nós tínhamos. Na época ele era da OAS Empreendimentos. Ele era um diretor administrativo financeiro ou só administrativo. Mas conheço sim. O Luiz Alberto, eu infelizmente não me recordo quem seja. Certo. O Misael, ele disse aqui também, quando ouvido, que ele ficou trabalhando lá no sítio desde meados do mês de março até mais ou menos o mês de setembro do ano de 2014. O senhor tinha conhecimento disso? O senhor sabe, além dessa instalação da cozinha pelas kitchens e da obra no lago, se foi feita mais alguma reforma no sítio? Sim.
a ida do Misael para lá atendeu um pedido que o presidente me fez de colocar pessoas como eu relatei anteriormente, ele pediu até que fosse do próprio Triplex, que já estava fazendo um serviço lá. Eu disse a ele que não podia, porque era muito distante, era uma empresa que eu não teria o domínio sobre essas pessoas. Podia ter as pessoas saírem falando alguma coisa. Então ele pediu, não. Então eu falei com o Paulo Gordilho, o Paulo me disse, não, tem um pessoal lá de Salvador, esse encarregado, ele prestava serviços, era contratado, funcionário da empresa, e fazia as reformas na sede, em alguns imóveis que entrega tem algum problema. Então, uma pessoa acostumada a lidar com os proprietários diretamente, né? Então, nós colocamos ele levou 3 ou 4 pessoas de uma equipe dele, de Salvador para São Paulo, exatamente para te manter isso em sigilo. Não foi só a cozinha, né? Porque quando mudou a porta, derrubou parede, teve que mudar piso, teve outras coisas que foram feitas também. E os armários. Também tinha um problema, eu estou me lembrando que no dia da visita estava muito escuro, era muito escuro. Nós, tanto Paulo como eu, falamos com o presidente, com a dona Marisa, de que estava precisando de ventilação e iluminação, porque estava tirando a porta, passando para o outro lado, ia ficar muito... E aí fizemos um projeto para dar ventilação, iluminação, e foi adequado com o projeto da Kitchen. Então, não era só a mudança da porta, houve outros serviços que também não só os armários. Mudança de posição de fogão, aí tinha que mudar a instalação elétrica, essas coisas. Certo. Tem uma outra mensagem aqui, senhor Léo, que o senhor trocou com o senhor Paulo Gordilho, em que ele... está escrito o seguinte: a equipe vem de Salvador, são pessoas de confiança que fazem reformas na OS. Ficou resolvido de eles ficarem no sítio morando. A dama me pediu isso para não ficarem na cidade. É exatamente dentro do espírito que eu tinha prometido ao presidente, de não expor que a OS estava fazendo algum serviço no sítio. Certo. Dentro desse mesmo contexto, foi o senhor que orientou, então, os funcionários a não usarem uniforme? Uniforme, nenhum vínculo com a OS. Por isso que eles moravam no próprio sítio. Tinha uma orientação nos finais de semana eles saírem, porque o presidente e a dona Marisa iam para o sítio e eles saíam, só voltavam na segunda-feira. O senhor tem conhecimento de aproximadamente quanto que foi gasto nessa reforma de tentativa de conserto do lago e obra de alvenaria e trocas de azulejos e cerâmicas lá no sítio? Eu acredito, excluindo a parte da mão de obra, que já era uma mão de obra da empresa mesmo, o Misael e mais os outros ajudantes dele, isso eu não sei precisar quanto é o valor, mas é fácil porque está na folha de pagamento da empresa. Acredito que algo em torno de 350 a 450 mil reais. Certo. Só para ficar bem claro aqui, com relação aos valores que foram pagos para kitchens. Sim. Esses valores foram arcados pela OS. Pela OS. Foi o senhor que orientou que esses valores fossem pagos em espécie para a empresa? Paulo Gordilho me ligou, mandou uma mensagem para mim dizendo que tinha chegado ao orçamento, que o orçamento era 170 mil reais, que estaria sujeito a uma negociação. E me perguntou como é que deveria proceder. Eu disse, Paulo, não pode aparecer o nome da OS, porque a Kitchen, que nós contratamos também, no caso do Triplex, pôde ser em nome da empresa, porque o empreendimento era nosso. O sítio, nós não tínhamos vínculo nenhum. E não podia expor o presidente colocando, disse, não, eu não quero que apareça de hipótese nenhuma, nenhum vínculo conosco. Por isso que foi pago aqui em espécie e foi colocada a nota em nome do Fernando Bittar, porque tinha que fazer o transporte dos equipamentos, dos armários e tal, e não tinha que ter nota fiscal. O senhor relatou, senhor Léo, o senhor tinha uma proximidade com o senhor ex-presidente. Ao longo desse período em que a OS realizou essas obras e reformas no sítio, no Triplex, o ex-presidente comentou com o senhor sobre alguma intervenção que tenha sido realizada por alguma outra empresa? Não. Eu soube depois que a Odebrecht tinha feito, mas
4 ou 5 anos antes de nós termos feito o serviço. Eu não sabia. O senhor relatou anteriormente, na ação penal do Triplex, que já quando em curso a Operação Lava Jato, o senhor teve um encontro com o ex-presidente Lula. E que ele questionou o senhor sobre pagamentos que teriam sido feitos ao PT. O senhor se recorda desse encontro? Me recordo. Eu fui chamado lá no Instituto, o presidente me atendeu, na época ele estava, inclusive, muito aborrecido. E me perguntou como é que estava sendo a operacionalização dos pagamentos com Vacari. Eu disse a ele, presidente, nós temos um encontro de contas, tal, eu expliquei como era. Ele me disse, você fez algum pagamento ao PT no exterior? Eu disse, não fiz pagamento ao PT no exterior. Que eu tenha autorizado, não. Ele disse, olha, eu não quero que você anota, você tem planilha, você tem... Como é que você anota? Como é que isso fica registrado? Eu disse, olha, presidente, as coisas informais, algumas pessoas podem ter alguma coisa por causa até do zelo pessoal de cada um. Mas a orientação nossa não. Se você tiver alguma coisa, ele até me disse muito objetivamente, se você ficar registrando essas coisas, eu prefiro até que você não faça nada para mim. Que era o caso do Triplex e do sítio. Eu digo, não. Se há alguma coisa, eu vou convocar quem da empresa e o fiz, e mandei, ele disse, se você tiver alguma coisa, destrua. E foi o que eu fiz, chamei, eu sei que eu estava cometendo um crime de obstrução, mas eu também fiquei preocupado, a Lava Jato já estava em curso, isso estava muito na imprensa, eu orientei o pessoal nosso da controladoria que fizesse um apanhado do que existia de alguma documentação nesse sentido, né? Que tinham as planilhas, a planilha Zeca Pagodinho, era uma referência ao Triplex, tinha a praia e tinha a planilha do sítio, que estava tudo anotado ali, o que gastou, o que não gastou. Então, era uma coisa que nós tivemos que tomar essa atitude até por uma solicitação dele. Então, ele sabia, tratou comigo e me deu essa orientação. O senhor passou adiante essa orientação e Passei. os seus funcionários instruíssem essas anotações? Isso, o pessoal da controladoria, junto com outras pessoas, fizeram um apanhado para que nada que envolvesse o PT e o presidente tivessem alguma documentação nossa. É claro que essas coisas a gente não pode... algumas coisas, acredito eu, que estejam ainda devem ter ficado na empresa, mas a orientação foi de que não tivesse. Você sabe quem que era o interlocutor do seu Paulo Gordilho, os assuntos do sítio? Eu acho que o Paulo ia com frequência lá, acredito que ele falasse com Dona Marisa ou com alguém lá do sítio, não sei exatamente se era o próprio caseiro. Eu acho que a orientação... Eu orientei Paulo a gente sempre atender às solicitações que viessem do presidente ou de Dona Marisa. Ok, sem mais perguntas, senhores. Pelas defesas. Posso ligar? Sim, claro. Só tentar responder perto do microfone. Doutor Léo, pela defesa de Agenor Medeiros, uma pergunta. Quando houve essa reunião com o Vacari, que o senhor falou que foi ali num restaurante do Bassi. Em São Paulo, na Bela Vista. Provavelmente Templo da Carne. Isso, esse. O senhor Agenor Medeiros participou de alguma maneira desse acerto de contas? Não. Participaram as pessoas da OS Empreendimentos, que tinham a ver com os empreendimentos do Bancop. Uhum. E com relação à área de controladoria, o senhor Agenor Medeiros participava dessa área de controladoria? Não.
Ele era diretor de superintendente da área de petróleo e gás e depois da área internacional, em 2014, mais ou menos. A controladoria se reportava a qual diretor? Normalmente a área financeira ou a mim. Ok, sem mais perguntas. Obrigada, boa tarde, seu Léo. Boa tarde. O senhor sabe me dizer, Só identificar que é pela Desculpa, defesa do... pela defesa do Fernando Bittar, se nesse primeiro momento que o senhor mencionou que esteve no sítio, ou eventualmente do que o senhor tenha tomado conhecimento, esse encontro de contas que o senhor mencionou, que essas obras estariam incluídas, isso foi informado para o Fernando Bittar? O senhor presenciou ele sabendo disso? Eu não informei. Paulo Gordilho não tinha... Eu não entrei nesse detalhe com Paulo Gordilho, até por uma questão de reserva em respeito ao presidente. Não ia ficar tratando desse assunto. Então, esse assunto tratou eu... Paulo Gordilho. De encontro de contas, não. Entendi. Obviamente, hoje nós estamos num mundo em que a Lava Jato todo mundo sabe da existência. Isso. Antes da Operação Lava Jato, era de conhecimento público pagamento de propina para o PT, para o PP, enfim, era uma coisa que era a existência desses clubes entre as empreiteiras, era uma coisa de conhecimento geral ou era uma coisa restrita? Bom, hoje eu já posso falar porque... Do que o senhor tem conhecimento, é claro, né? A Operação Lava Jato abriu isso em todo o Brasil. À época. Existiam, né? Em vários segmentos existiam esses clubes, esses acordos entre as empresas. Vou reformular, acho que o senhor não entendeu, mas isso era uma coisa que todo mundo sabia, como todo mundo sabe hoje, em que a Operação Lava Jato é pública, ou era uma coisa que os participantes sabiam, eventualmente pessoas envolvidas no poder público, mas não era uma coisa notória para todo mundo a existência desses esquemas de propina que o senhor narrou? A sociedade, infelizmente, não tinha conhecimento disso. Se tivesse, nós não estaríamos aqui, porque já tinha parado muito antes. Mas os governantes, sim. Sem mais perguntas, excelência. Boa tarde, senhor Léo Pinheiro. Boa tarde. Pela defesa do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O senhor, há pouco, no seu depoimento, o senhor afirmou que uma primeira obra feita pela construtora OAS com a Petrobras estava fora do clube. Foi isso que o senhor disse? Isso. Certo. O senhor sabe dizer que contrato era esse? Bom, nós tivemos obras anteriormente com a Petrobras, na década de 80, que talvez não seja esse o objetivo da sua pergunta. A primeira obra de refinaria que nós executamos para a Petrobras na administração do PT foi a obra da Revap, mas que nós não fomos contratados pela Petrobras. Era um contrato diretamente com os financiadores. Mitsui, se não me falha a memória, Marubeni. Quer dizer, o financiamento japonês e não tinha o envolvimento da Petrobras, né? Eles eram responsáveis para financiar. Na administração, sobre o comando das diretorias da Petrobras, foi a Repar, aqui no Paraná. Aliás, desculpe, a primeira foi o gasoduto Coari-Manaus, que não fazia parte do clube. Certo. Em relação ao contrato consórcio Novo Semps, o senhor teve atuação no âmbito da Petrobras? O senhor participou da licitação desse contrato? A OAS participou da licitação num consórcio com 4 outras empresas. Nós tiramos o segundo lugar. Ganhou essa concorrência a empresa Walter Torre, construtora, e depois nós fizemos uma negociação com o Walter Torre. Ele saiu da obra em troca de um pagamento. Isso é fruto até de um inquérito, uma investigação aqui, e ganhamos o primeiro lugar. Certo, mas não tinha o senhor participou aqui, de que forma que o senhor participou desse contrato? Nós éramos líder do consórcio. Não, o senhor pessoalmente. O senhor esteve na Petrobras? O senhor participou dessa licitação? Não, acredito que não, mas eu estive com o Walter Torre. Certo, mas na Petrobras, o senhor participou dessa licitação pessoalmente?
Não devo ter participado pessoalmente. O senhor não praticou, então, nenhum ato relativo a essa licitação, a essa contratação? Nenhum ato de gestão que o senhor Sim. fala? Sim, No claro. processo de tomada de decisão da Petrobras, o senhor participou de algum ato? O senhor compareceu a alguma Não, formalidade eu não. desse processo licitatório? Acredito que não. Acredito que tenha sido o próprio Agenor. Certo. O senhor sabe dizer, nessa contratação do consórcio Novo Sempre, todas as áreas da Petrobras que foram envolvidas, desde a licitação até a formalização do contrato? Eu não sei lhe dizer. Acredito que tem uma área de contratação, essa área convida, as empresas ofertam suas propostas, né, seus preços, e depois isso vai para a diretoria de serviço, no caso do Novo Sempre. E aí tem grupos de trabalho, tem... Certo. O senhor conhece ou conheceu os membros da comissão de licitação relativo a esse contrato? Eu conheci o Renato Duque. Certo, mas a comissão de licitação, Eu o senhor não. conheceu algum membro? O senhor tratou alguma coisa com essa Não. comissão? Não. Em relação ao contrato Urucu-Coari, o senhor diretamente, pessoalmente, o senhor participou de algum ato na Petrobras relativo a essa contratação? Esse sim. Eu vou lhe explicar por quê. Se a senhora me permitir, vai ser rapidamente. Essa área de gasoduto era uma área muito promissora, né? Teria um volume de negócio muito grande. Não fazia parte do clube, não tinha nenhum tipo de acerto entre as empresas. Existiam empresas, inclusive, internacionais que disputavam esse mercado. E eu ajudei muito, desculpa a palavra ajudar, não é bem o termo que eu deveria colocar, mas apoiei muito a diretoria da empresa para que a gente ganhasse essa obra, até pelos riscos de fazer uma obra na floresta amazônica, com todas as questões técnicas na obra, e era muito importante para o nosso currículo da OAS. Então, eu tinha que estar próximo das equipes, porque eles estariam correndo riscos muito grandes, inclusive financeiros, para a empresa. E eu tive que apoiá-los e tomar a decisão da gente entrar com preço abaixo, e foi o que aconteceu, e ganhamos a obra. Então, participei muito disso aí. Certo. Pedi muito apoio. Pedi ao presidente, pedi ao certo, mas o senhor entrou com preço abaixo. Entrei aqui. com preço abaixo. Então o preço que a OAS apresentou foi abaixo, inclusive, da margem da Petrobras. Abaixo da margem da Petrobras. Essa obra teve depois um problema muito sério mudou o ciclo de chuva na região amazônica, isso criou um problema muito sério, nós estávamos com um prejuízo muito grande, tivemos que fazer um aditivo muito grande, eu participei, eu acho, umas 2 ou 3 reuniões apoiando o Agenor, e tive que pedir muito apoio para que esses assuntos fossem resolvidos. Certo. Dentro da Petrobras, o senhor então teve contato com a comissão de licitação relativa a esse contrato? Não. Nenhum contato? Não, eu não. Eu não, meu pessoal certo. deve ter Mas tido. pessoalmente o senhor não fez nenhuma gestão, nenhuma atuação perante a comissão de licitação? Não. Em relação ao contrato Pilar e Pojuca, qual foi a participação pessoal do senhor nessa contratação? Não, acho que praticamente muito pouco. O senhor não era uma obra de grande vulto, né? Nós tínhamos muitas obras, 100 e poucas obras, impossível eu estar participando. Já era uma área de domínio da empresa, porque já tínhamos feito o Pilar e o Coari Manaus. Então aí a diretoria já agia livremente para apresentar preço e proposta. Né? O senhor sabe em que período ocorreu a contratação e a execução desse contrato? Não acredito, 2009, mais ou menos, infelizmente eu não tenho de cabeça. Certo. Eu pergunto também em relação a esse caso, o senhor não teve então nenhum contato pessoal com a comissão de licitação, não praticou nenhum ato perante a comissão de licitação?
Não, porque não era normal as empresas participarem, que a comissão ela recebe uma proposta. O papel dela é abrir os envelopes e ver quem tem o menor preço e depois examinar se o preço está adequado, se está tudo dentro das normas da Petrobras. Quer dizer, nunca soube de as empresas interferirem na comissão. Na Petrobras, a coisa tinha um significado político muito mais forte. Ganhava aquilo que o governo queria. Certo. O senhor, eu fiz referência aqui a 3 contratações. O senhor sabe dizer quantas pessoas dentro da Petrobras estavam envolvidas nessas contratações? Não sei lhe dizer. O senhor sabe dizer se na Petrobras havia, na época dessas contratações, sistemas de controle interno e externo, por exemplo, auditoria? Acredito que sim, né? Mas não teve nada que afetasse uma coisa. Vamos separar em 2 coisas. Nas refinarias, ganhava quem a Petrobras queria que ganhasse, porque tinha um cartel e a direção da Petrobras tinha orientação para dar obra àqueles que forem contemplados do cartel. Existia um pacto, só ganhava aqueles que eram orientados a ganhar. Então não precisava ninguém trabalhar em comissão, nada disso, porque já as cartas eram marcadas. Na área de gasoduto, tinha um problema de você ganhar, mas depois como desenvolver. Então o poder da diretoria de serviço era muito grande. Então aí que entram os problemas dos aditivos, entra o problema do pagamento de propina nessas obras, que todas tinham. Em relação ao contrato do novo SEMPS, o senhor tratou alguma coisa relativa a esse contrato com algum tesoureiro do PT? Sim. E qual foi o nome do tesoureiro? Paulo. Tinha o Delúbio, depois o Paulo Ferreira, que ficou um período, e depois o João Vacari. Certo. O senhor tratou com quem sobre esse contrato? Eu tratei, me parece, com o João Vacari, mas o Paulo Ferreira, acho que o Agenor tratou com ele, eu não sei se eu tratei ou não, eu não me recordo. Com o João Vacari, com certeza absoluta. Porque, para melhor entendimento do senhor, a gente ganha uma concorrência dessa, a obra, até iniciar, depois, essas obras têm longa duração. O SEMPS mesmo é uma obra que deve ter durado 4 ou 5 anos. Eu acho que o Paulo Ferreira só ficou na tesouraria talvez 1 ano. Né? Depois eu volto para os contratos. No depoimento que o senhor prestou anteriormente perante esse juízo, na chamada ação penal do Triplex, o senhor disse naquela oportunidade que estava numa negociação com o Ministério Público para fechar um acordo de colaboração, para fazer uma delação premiada. O senhor pode dizer, atualmente, passado 1 ano e 10 meses, como é que está a sua situação em relação a esse acordo? Eu não tenho um acordo fechado ainda. Mas o senhor continua em negociação? Os advogados, sim. Certo. O senhor continua, então, tentando obter benefícios perante o Ministério Público? Eu não chamaria benefício, acho que, o senhor me desculpe, mas o meu objetivo não é ter benefício. Qual é o seu objetivo? Meu objetivo é falar tudo de errado que eu fiz. O senhor não está buscando redução de pena e não, nem manutenção isso de valores? Isso é consequência. Mas então existe isso? Isso é uma consequência. Mas existe essa negociação? Primeiro eu tenho que dizer o que eu fiz. Mas existe, e é o que eu estou fazendo aqui. Esse objetivo de redução de pena do senhor, de manutenção de valores, existe? Eu acho que existe uma lei. Eu sou engenheiro, não entendo não, mas tem uma regulamentação disso
uma delação premiada no Brasil. É buscar um prêmio. Chega, né? Vamos para a próxima pergunta, doutor. Não tem o porquê a gente aproveitamos e interromper. Qual foi... espero que tenha que... Muito obrigado. Gravando, doutor, o senhor tem a palavra de novo. Pois não, excelência. Em relação a... O senhor fez referência a uma suposta visita feita a São Bernardo do Campo. Sim. Nessa visita que o senhor mencionou, o senhor Paulo Gordilho estava presente também? Foi comigo. Ele participou, então, do mesmo encontro que o senhor? Nós dois fomos juntos, ele foi no meu carro. Certo. O senhor disse ter ido uma única vez ao sítio de Atibaia, é isso? Foi uma única vez, um dia de sábado. Certo. E que ano era, o senhor se recorda? Fevereiro de 2014. Certo. Antes de fevereiro de 2014, ou antes do ano de 2014, o senhor tinha tratado de alguma coisa relacionada a esse sítio de Atibaia? Não. A única vez que eu tive um encontro com o presidente, com uma autoridade estrangeira, e ele me falou que estava no sítio, que era o melhor encontro ser na base aérea de Guarulhos. E foi feito assim, porque para ele ficaria mais próximo vir de Atibaia. Foi quando eu soube que ele tinha um sítio em Atibaia, soubemos saber. Depois, quando ele me chamou para me fazer a reforma lá. Antes disso, nunca estive lá. O senhor nunca tratou nada antes de 2014? Sobre o sítio, não. Essa única vez que o senhor esteve no sítio de Atibaia, o senhor Paulo Gordilho estava com o senhor? Foi comigo. Foi no carro comigo. Então ele participou, foi, acompanhou o senhor nessa atividade? Sim. A empresa OAS, o grupo OAS, ele é composto da construtora OAS e da OAS Empreendimentos, é isto? Não. O grupo OAS, ele tem duas holdings, uma holding chamada OAS Engenharia, onde ficam as empresas de construção, que prestam serviço de construção, tanto público quanto privado. E tem uma outra holding chamada OAS Investimentos, que detém uma sociedade na Invepar para as concessões de aeroportos, rodovias e infraestrutura urbana e metrô. Tem OAS Empreendimentos, que é do setor imobiliário. Tem OAS Arenas, que tinha as arenas dos estádios. OAS Soluções Ambientais, que cuida da área de concessões de saneamento, e alguma outra que eu não estou me lembrando agora, mas o grupo era constituído dessa forma. Certo. E a contabilidade dessas empresas era única ou cada uma tinha sua respectiva contabilidade? Na área de investimento, por questões até das associações que nós temos, são contabilidades independentes. Na construtora, cada obra tem sua contabilidade. Como na área de empreendimentos, uma questão até da legislação, né, os empreendimentos têm que ter uma contabilidade chamada Sociedade de Propósito Específico. As contratações feitas pela construtora OAS e pela OAS Empreendimentos, o senhor sabe dizer se elas eram submetidas a um departamento jurídico dentro da empresa? Depende onde nós temos participação total, né, ou lideramos, claro que passa pelo crivo no departamento jurídico. Onde nós estamos associados com outros grupos empresariais, é criado sempre um conselho, um consórcio que tem um conselho onde é escolhido
tem uma norma de convivência, cada negócio tem um tipo de, ou interno ou terceirizado, mas sempre tem. Certo. E esse acompanhamento jurídico, ele é permanente dentro da empresa? O corpo jurídico, sim. Direito penal, direito administrativo, direito comercial, societário, tem. Certo. Quando iniciou a Operação Lava Jato, a empresa tinha um corpo jurídico constituído. Sim. Eu estou afastado da empresa desde novembro de 2014. Eu estou lhe falando sempre com muito cuidado anteriormente, porque eu estou, por decisão do Supremo, eu estou impedido de exercer atividade empresarial dentro do grupo. Então, eu só posso lhe falar o que for do dia 14 de novembro para trás. Mas até essa data, Sim. você sabe dizer que havia o acompanhamento jurídico, Ligado a mim. inclusive nas questões relativas à Lava Jato. Inclusive, aí eu Inclusive naquilo que o senhor disse aqui, que tomou conhecimento do início da Lava Jato. Já havia um corpo jurídico no grupo e nas empresas cuidando desse assunto. Se eu entendi a pergunta, se eu não entendi, me perdoe. Quando começa a Lava Jato, a preocupação, né, claro que foi o corpo jurídico, obviamente, que Tomou conhecimento e estava nos orientando, né, claro, tranquilamente. Pois não. Eram essas as perguntas, eu agradeço os esclarecimentos e devolvo a palavra a Vossa Excelência. Muito obrigado. Simples perguntas, Excelência, pela defesa do senhor Léo Pinheiro. Doutor Léo, em algum momento o ex-presidente Lula te questionou acerca de valores dessas obras realizadas no sítio? Em algum momento ele perguntou como deveria ser ressarcidas essas despesas gastas? Não, nunca. Doutor Léo, dos questionamentos adicionais só, as atitudes que o ex-presidente Lula tomou frente ao sítio, estou me referindo às obras especificamente, as obras que a OAS fez no sítio, deixaram dúvida ao senhor de que ele era o real proprietário do sítio? Nenhuma dúvida. Deixaram dúvida ao senhor de que ele seria o real beneficiário dessas obras? Nenhuma dúvida. Só isso, Excelência. Está encerrado, então, o depoimento. Doutores, eu acho que eu vou fazer só um